Olá, tudo bem? O tema de hoje é muito importante. Em nossos dias, depois de Cristo, sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé no Cristo que já veio. Mas como era a salvação antes de Cristo? Para saber sobre isso e responder essa pergunta, eu convido você a saber a verdade sobre o santuário. Símbolos. O objetivo deles é sempre o mesmo: passar uma mensagem, algo que foi imaginado por um autor. Mas para entender a mensagem, é preciso entender os símbolos e o que eles querem dizer. Se os símbolos não são compreendidos, o simbolismo não passa de um indecifrável mistério. Compreender os símbolos é o único jeito de entender por completo a mensagem do autor. Aqui já tenho a minha Bíblia, acho que você também já tem a sua. Pegue uma caneta, pegue um caderno, tome nota dos textos e também das informações que aqui serão passadas. Ok, vamos abrir a Bíblia então no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. Está escrito: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." Bem, Deus pediu a Moisés que ele construísse um santuário. E para que Moisés pudesse fazer o santuário, Deus mostrou uma visão e ele viu o santuário celestial. O santuário celestial era o modelo através do qual Moisés deveria fazer um santuário terrestre. É bem curioso isso, porque Moisés não era construtor, Moisés não era arquiteto, nada disso, mas, de acordo com a visão que Deus havia lhe mostrado, então Moisés agora partiu para a construção, sob a direção de Deus, é claro. Para confirmar essa ideia da visão que ele teve e do santuário celestial, eu quero ler com você Apocalipse 11, verso 19, que diz assim: "Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada." Você ouviu isso? A primeira parte do verso 19 é bem esclarecedora, porque diz assim: "Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu." Então, o santuário terrestre era uma cópia, uma réplica do santuário celestial. Agora, como era então esse santuário? Como foi que Moisés construiu esse santuário? Bem, a Bíblia conta todos os detalhes. Como o nosso tempo aqui não é tão grande assim, nós vamos direto aos detalhes mais importantes. Por exemplo, o livro de Hebreus, ele conta, no capítulo 9, os detalhes da construção e das mobílias do santuário. Logo de início, eu quero te dizer que o santuário tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas, antes do lugar santo, havia um outro ambiente conhecido como pátio ou átrio. E tanto no pátio, quanto no lugar santo, quanto no lugar santíssimo, ali tinha alguns objetos interessantes. É isso que eu vou ler agora e vou explicar a você. Bom, abra a Bíblia comigo, por favor, em Hebreus 9, a partir do versículo 1. Olha que interessante essa leitura. Está escrito: "Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão,
que floresceu e as tábuas da aliança. Verso 5. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Que texto esclarecedor. Bom, vamos conversar sobre esse detalhe. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água e do outro lado havia um altar de sacrifício. Quando a gente entra no lugar santo, estamos entrando no lugar santo, você encontra de um lado uma mesa com 12 pães, 2 pilhas de 6. E os pães eram conhecidos como pão da proposição, ou pães asmos, que eram pães magros, feitos sem fermento, somente com a flor da farinha. 12 pães. Do outro lado havia um castiçal, e esse castiçal tinha 7 lâmpadas. E as 7 lâmpadas ficavam acesas dioturnamente. Um pouco mais para frente, quase na divisa do Santo para o Santíssimo, havia um outro altar, que era o altar de incenso, onde se queimava o incenso. Quando a gente sai do lugar santo e entra no Santíssimo, você percebe que tem uma cortina, um véu. Esse véu era justamente a separação, a divisória entre o Santo e o Santíssimo. Entramos agora no Santíssimo. E no Santíssimo havia uma caixa grande, que a Bíblia chama de Arca da Aliança, ou Arca do Concerto. Dentro dessa arca haviam 3 objetos. Estava ali as tábuas dos 10 mandamentos, estava ali a vara de Arão que floresceu e também o maná. Essas 3 coisas estavam dentro daquela arca da aliança. E em cima da arca havia uma tampa. Essa tampa era conhecida como propiciatório. E a tampa propiciatório. Então, em cima dessa tampa, em cima do propiciatório, haviam 2 anjos querubins feitos de ouro, ouro maciço, e eles eram curvados um de frente para o outro. Assim, estava completo o lugar santíssimo. Agora vem a pergunta, para que servia tudo isso? Qual era o propósito de tudo isso? Bem, Deus queria ensinar para o povo de Israel e para todas as pessoas a mensagem do plano da salvação. Só que Deus queria ensinar o plano da salvação antes mesmo de Jesus morrer na cruz. Resumindo, todo esse santuário e tudo que estava dentro dele tinha um significado importante e apontava para Jesus. Tudo que estava no santuário apontava para Jesus. Era representação de Cristo Jesus. Entendeu? Ok, então vamos analisar os detalhes. No lugar, ou melhor, no pátio, aquela bacia com água, aquela pia com água, a água era um símbolo de algumas coisas. Simbolizava a palavra de Deus, simbolizava o Espírito Santo e simbolizava o batismo. Ok? Agora, aquele altar de sacrifício no pátio representava o sacrifício de Jesus, porque era ali que eles sacrificavam os cordeiros todos os dias. Entrando no lugar santo, aquela mesa com 12 pães, o pão em si representa Jesus, o pão da vida, como diz João 6,48. E o número 7 representava as 7 igrejas de Apocalipse, Apocalipse 1, 2 e 3. E o fato da luz ficar acesa dioturnamente representava Jesus, que em João 8,12 é apresentado como a luz do mundo. Aí, ainda no lugar santo, do outro lado, você tem ali o altar de incenso. E esse altar de incenso representava as orações, o culto, a adoração que o povo de Deus realiza para com Deus, era ali representado por aquele altar de incenso. Entrando no lugar santíssimo, nós encontramos a Arca da Aliança. E aquela vara de Arão lá dentro da arca representava o controle de Deus, que Deus controla a sua igreja, o seu povo e conduz a história, que o mundo inteiro está nas mãos de Deus, inclusive a igreja está também nas mãos de Deus. O maná representava a providência divina. Deus providencia o pão que você precisa e o necessário para o seu sustento. E as tábuas da lei representavam o amor e a justiça, porque, na verdade, a lei de Deus será usada como norma para o juízo final. E, ao mesmo tempo, na lei você encontra o amor e a misericórdia.
Você percebeu que cada mobília do santuário tinha um significado especial, exatamente como nós acabamos de explicar. Agora vem uma pergunta-chave para você saber toda a verdade sobre o santuário. Como era o ritual do santuário? O ritual era mais ou menos assim. O pecador reconhecia o seu pecado e então ele pegava um cordeiro sem defeito, sem mancha, e o pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e fazia uma oração a Deus e confessava os seus pecados para Deus com a mão sobre o cordeiro. E aí o pecador dizia: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou pecador e reconheço que o salário do pecado é a morte, mas eu não quero morrer, então eu quero colocar sobre o cordeiro o meu pecado e a minha culpa. E ele transferia para o cordeiro aquilo e em seguida ele matava o cordeiro. E o cordeiro morria no lugar do pecador. Assim era o ritual do santuário. Todos os dias os cordeiros eram sacrificados pelo pecador e também pelo sacerdote. E um detalhe importante, o sacerdote pegava o sangue do animal, colocava numa pequena vasilha, entrava no lugar santo e aspergia aquele sangue nas cortinas. E além disso, ele pegava o seu polegar direito e molhava no sangue e colocava nas quatro pontas do altar. Esse era um ritual feito de manhã e à tarde, todos os dias. Todos os dias. Ok? Isso só era feito por causa do sacrifício do cordeiro e por causa do perdão que era dado ao pecador. Entendeu? Para falar mais um pouquinho sobre isso, eu quero sentar aqui e explicar os detalhes finais desse ritual. Ok, você já está sentado aí, por favor. Então agora presta bem atenção. No lugar santo, somente entrava o sacerdote, 2 vezes por dia. Mas no lugar santíssimo, somente entrava o sumo sacerdote, sozinho, 1 vez no ano. E esse dia que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, a Bíblia menciona que era chamado ou conhecido como o dia da expiação. Era o dia em que o sumo sacerdote apresentava para Deus os pecados e as confissões, os arrependimentos do povo durante o ano inteiro. Aí Deus se manifestava, a manifestação de Deus era em cima da arca, em cima do propiciatório, e aquela manifestação de Deus era conhecida como Shekinah. E quando Deus se manifestava, Deus perdoava os pecados do povo, pecados cometidos durante o ano inteiro. O sumo sacerdote, quando entrava no Santíssimo, ele tinha 2 animais. Um animal ele mantinha vivo, que representava Satanás. E o outro animal era sacrificado, que representava Jesus e o sacrifício de Jesus. Então, o sumo sacerdote oferecia o sangue desse animal, que representava Jesus, em favor do perdão dos pecados das pessoas durante o ano inteiro. Deus se manifestava, perdoava, o sumo sacerdote saía, comunicava o povo, havia uma festa, uma comemoração, e aquele outro animal vivo era levado para o deserto e era abandonado lá. Lá ele ficava, lá ele morria, lá ele era abandonado. Esse animal que era levado para o deserto era um símbolo de Satanás, que durante 1000 anos estará nessa terra, vagueando solitário de um lado para o outro. Deu para você entender? Tudo isso era o ritual do santuário. Agora você deve estar pensando: Pastor Luiz, que interessante tudo isso. E ainda hoje existe esse ritual? Não, já não existe mais. Quando foi que acabou? Quando terminou tudo isso? Veja o que diz aqui Mateus 27, versículos 50 e 51. Está bem aqui. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ouviu isso? Então, todo o ritual do santuário apontava para Jesus. O altar de sacrifício era o sacrifício de Jesus. O cordeiro era símbolo de Jesus, o cordeiro de Deus. O sacerdote era um símbolo de Jesus Cristo, nosso sacerdote. O sumo sacerdote era um símbolo de Jesus, nosso sumo sacerdote. Todas aquelas mobílias e todos os rituais apontavam para Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, então o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando uma intervenção divina e mostrando que aquele ritual estava chegando ao seu final. Sabe por quê? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João 1:29, estava morrendo na cruz.
Consequentemente, não tinha mais sentido matar um cordeirinho, matar um animalzinho e fazer um ritual. Então, é importante que você saiba que quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou, tudo aquilo acabou e agora nós olhamos para Jesus, o Cordeiro de Deus, e nele nós temos a salvação. Olha que interessante para você finalmente entender o tema. Hoje, depois de Cristo, nós somos salvos pela fé no Cordeiro que já veio. Mas antes de Cristo, as pessoas eram salvas pela fé no Cordeiro que viria. Tanto antes como depois de Cristo, a salvação é pela graça mediante a fé. Então agora, você não precisa fazer mais sacrifícios. Basta você se ajoelhar, orar a Deus e pedir a Deus perdão, confessar os seus pecados. Faça isso em nome de Jesus. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que já morreu por você, agora ele é o seu advogado. Ele intercede por você. Não precisa de sangue de animal, porque o sangue dele já foi derramado. Então agora você pode ser perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Amém? Você aceita o sacrifício de Jesus em seu favor? Você aceita o sangue derramado por ele para purificar você de todo o pecado? Meus parabéns. Eu também aceito. Louvado seja Deus. O Cordeiro morreu, o Cordeiro ressuscitou e em breve Jesus virá para nos buscar. Se você aceita essa mensagem, se você aceita Jesus na sua vida, eu vou orar por você. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo sacrifício de Jesus e obrigado porque todo o ritual do santuário nos ajuda a entender o plano da salvação. Abençoa, Senhor, essa pessoa que estudou comigo hoje e que tomou uma decisão de aceitar o sacrifício de Cristo e de, a partir de hoje, ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém.